não se encontrava desde 1994 e voltou a se reunir neste ano. Nós tivemos o privilégio de acompanhar o ensaio aqui na Capela Santa Maria, em Curitiba. O Estúdio Music, que se apresenta pela primeira vez depois de 30 anos, surgiu como continuação do trabalho que vinha sendo feito com o grupo renascentista de Curitiba, que foi criado e dirigido por Eunice Brandão em 1981, junto à Fundação Cultural de Curitiba. Essa foi uma época que marcou o início de uma aventura musical muito especial. O ambiente do Renascimento, ele tomou conta de todo mundo que estava envolvido no projeto, o que fez surgir concertos à luz de velas, com instrumentos antigos e figurinos de época. Essa história tem início nos efervescentes anos 80 em Curitiba e mostra um grupo de pessoas que se uniu com o mesmo propósito: fazer música de outra época. Jovens que, inspirados pela experiência do maestro Roberto de Regina, com o apoio e o entusiasmo da cravista Ingrid Serafim, incorporaram a ideia de dedicar-se a uma música que não nasceu aqui, nem é deste tempo, mas que achou morada fértil na residência dessa família, nessa mata, em pleno coração da cidade de Curitiba. Quando a Maria Esther e a Maria Alice começaram a tocar alguma coisa que dava para ouvir, o Hélio inventou de tocar com elas. Então, primeiro violino a Maria Esther, segundo ele, a violoncelo a Maria Alice e eu no piano. E depois fizemos o grupo dos pequenos. O Renato no piano, o Elinho no violoncelo, a Eunice no violino, a Zelinha, mais tarde, pegou a flauta, e a Maíca no violino. Então tinha os dois grupos, dos velhos e dos jovens. E depois juntamos tudo. Fizemos o conjunto da família Brandão, que viajou pelo Paraná aí, às custas da Secretaria de Educação. A Camerata foi fundada aqui em casa. O Roberto de Regina veio aqui com a Ingrid e resolveram fazer a Camerata, então chamaram a Maria Esther, a Maria Alice e tal, na sala. A Camerata nasceu aqui. Guarda o filho, guarda. Ela aprendeu flauta doce com 6 anos e quis estudar violino. E foi estudar com o Moisés de Castro, que já era o professor da Maria Esther e do Hélio. A
gente sempre quis que todos tivessem gosto pela música, mas não imaginava, né, que ela ia fazer tanto. Depois criada no meio de música, ouvindo música, porque o Hélio não parava de ouvir. Ele chegava em casa, já punha um disco para ouvir, né? E ela cresceu nesse meio, né? Ela não tinha dificuldade para nada. Se metia em tudo e tomava assim aquela coisa e ia. Eu acho que ela era mais ela, bem, não parecida com esse ou com aquele, era ela mesmo. A Eunice, para mim, era uma pessoa genial em todos os sentidos, né? Dessa coisa da inventiva, da descoberta, do repertório que ela pesquisava. E quando eu estava no comecinho do curso de arquitetura, eu tive a oportunidade de assistir um concerto da Camerata Antiqua e tive a oportunidade de conversar com a Eunice logo depois do concerto. E ela me falou que, se eu tivesse interesse, ela me daria umas aulas de flauta. Eu aproveitei a oportunidade e fui ter aulas de flauta com a Eunice. Foi a concretização de um desejo que eu já, quando criança, tinha mais ou menos me confrontado com música, mas nunca me aprofundei. Foi na casa da família Brandão e, claro, que pouco a pouco a própria família Brandão foi se inserindo nas minhas classes. Então a Dona Ofélia chegava, me acompanhava no piano, aí às vezes estava a Maria Alice, ela acompanhava no violoncelo, e as minhas aulas foram ficando cada vez mais ricas. A Eunice tinha um desejo, paralelo à Camerata Antiqua, de fazer um ensemble mais especializado em música renascentista. E aí tinham outras pessoas que estavam ligadas a Eunice, e ela reuniu essas pessoas, e aí começou o protótipo, o núcleo inicial do conjunto renascentista. Logo em seguida também veio anexar, foi Plínio e Flávio de São Paulo, também com outra experiência, e a gente já tinha quase que uma base bem profissional. Foi uma estreia para todos nós, foi uma experiência única. Nós éramos todos jovens, muito entusiastas, e a gente sentia a necessidade de estar melhor, sempre melhor. E a Eunice era muito rigorosa, no caso como diretora, para preparar as coisas para levar para o Roberto de Regina, né? Que tinha que estar muito bem antes de submeter a ele. Então, aquilo, claro, que era um certo estresse. Nós ficávamos presos aqui e a gente... Era um prazer vir aos ensaios do renascentista. Tem boas recordações. E ali, aquelas janelas, tem um pocinho. Isso. Ela começou de um núcleo pequeno, foi crescendo, e quando ela se completa em pouco tempo, aí nós tínhamos muito o que fazer. Ao mesmo tempo, nós tínhamos o apoio da Fundação Cultural de Curitiba, que foi importantíssimo na época. Tudo isso se fechou numa constelação. Era um momento para isso, não? Então, eu acho que foi muito feliz. O público curitibano, na época, estava muito receptivo para novidades, ou para sair de casa, para ir nos teatros, para ir frequentar os concertos, nas igrejas, inclusive. Era uma novidade. Você quer queira, não queira, nós estávamos fazendo música
antiga, porém contemporânea, é óbvio. E o público sempre apoiou. Inclusive os próprios festivais, a oficina de música no comecinho dela. Sempre nós tivemos esse retorno, né? Que tinha uma produção, você tinha alunos, você tinha curso, né? O pessoal interagia, era uma casa da música. Quer dizer, então esse bloco fervia de música, e lá estava a turma da gravura. Então foi um período que nunca mais, essa geração toda... Aquilo era uma celebração mesmo, sabe? O meu encontro com a maior parte dos integrantes do Renascentista não, foi quando eu tinha acabado de entrar na Faculdade de Artes do Paraná, hoje é FAP, antigamente era FEMP, e nós tínhamos um coro da faculdade e do dia para a noite apareceu o Luiz, o Walter Luiz, não, e o Brian. E aquilo me chamou muita atenção, porque eles eram flautistas e vinham ajudar o coro da Universidade de Música. Era uma coisa bem bizarra, digamos assim. Eles também estavam procurando seus caminhos musicais e tudo mais, e daí eles me comentaram da Eunice. A Eunice eu já conhecia por causa da Camerata Antiqua. Eu frequentava muito a Camerata, né? E eu achei assim, muita ousadia da parte deles. Falaram, não, a gente vai atrás dela, e patati patatá. Bom, eles foram atrás da Eunice, e a Eunice realmente acabou se encantando por eles. Ela já tinha um outro aluno, que era o Carlos Ramos, e desse encontro deles na casa dela já acabou saindo essa gênese, digamos assim, do renascentista. Eu só ficava vendo as coisas de longe, né, porque eu me sentia muito distante deles, assim, porque do dia para a noite eles fizeram uma evolução muito rápida na vida deles. Me chamava a atenção que eles não estudavam música de uma maneira formal. Por exemplo, eu estava na Belas Artes e tudo mais. Eles não, eles estavam estudando engenharia no Cefet. Aquilo me chamou muito a atenção, assim. Mas eram pessoas muito, muito talentosas. E eu comecei assim, a ficar muito amiga deles e me envolver com esse universo. Para valer, né? A pesquisa, a inquietação, instrumentos antigos, porque só cravo ou só uma orquestra de cordas, né? Então o conjunto renascentista foi uma decorrência da inquietação e do talento, né? Porque se não houvesse talento não ia acontecer nada. A Eunice, para mim, era uma pessoa genial em todos os sentidos, né? Dessa coisa da inventiva, da descoberta,
do repertório que ela pesquisava. Eu não dava palpite, ela que resolvia. Mas às vezes eu dava um palpite. Mas o grupo tinha uma personalidade, ele tinha uma autocriatividade que impressionava, né? E eu me lembro que os concertos que o renascentista fazia eram aplaudidíssimos. E eu me lembro uma ocasião que ela fez no Teatro Guaíra, aquele grande espaço, ela encheu de velas. O palco ficou forrado de velas. Isso é uma coisa incrível. Ela criou um chão que não tem gravidade. Foi muito interessante. Isso mostrava a inquietação que ela tinha, né? De acontecer coisas. Então, esse conjunto foi nascendo. Não foi fundado, né? Ele foi nascendo. Primeiramente um ou outro, depois mais outro. E o conjunto, então, tomou uma forma, né? Eu acho que se a gente pega uma obra antiga e vai para um lugar cheio de ocatex e não sei o quê, cortinas, isso me dá uma aflição danada. Parece que a gente está quebrando uma coisa, né? Não está sendo aquele orgasmo completo. E eu acho que o traje, o visual é importante. Por exemplo, essa capela. Tudo aqui é pintura, cópia de coisas medievais, renascentistas. E eu apareci de terno ou de camisa rolê preta, né? E eu me lembro que quando eu comecei aqui no Rio a impor um pouquinho de visual, foi uma coisa muito engraçada. O preconceito das pessoas de vestirem roupas estranhas, fantasias, né? É um pouco... Mas em Curitiba não havia muito isso, não. O pessoal topou rápido, né? O pessoal gostava muito da... Eu notei assim, quando eu apareço ali na porta, quando eu entro aqui, o pessoal reage a um certo sorriso que abre, assim, como quem diz, então a gente vai assistir uma coisa diferente, né? Bom, a gente tem fase na vida que a gente não esquece nunca, né? E realmente dá assim uma saudadezinha. A música antiga é uma coisa velha, uma coisa antiga. E eu nem gosto muito da palavra antigo, porque ela leva um pouco a ser pejorativa, né? A ser uma coisa sem graça, velha, desbotada, né? Ao contrário, é super colorida. Comecei a participar da Camerata, aquele universo todo da música antiga, que sempre foi uma grande paixão minha, ver tudo aquilo acontecer, fazer as cantatas de Bach, aquelas... E nesse grupo nós tínhamos, enfim, a dona Ingrid no cravo, lógico, a Roberta e Regina, que era o responsável, e a Eunice Brandão fazia parte do grupo. Então nós estabelecemos uma relação muito forte já a partir daquela época. A ideia, pelo jeito, é fazer uma homenagem a todo mundo.
Já no começo dos anos 80, eu tinha feito uma viagem no intercâmbio com o Goethe Institut, e na volta eu lembro perfeitamente que estava eu aqui em casa ainda vendo o que eu retomaria, quando veio um telefonema, o famoso telefonema da minha querida professora Ingrid Serafim, me convidando para uma reunião, que haveria uma reunião na casa dela, com o Roberto e Eunice, que era uma reunião muito importante da qual ela gostaria que eu participasse. E ao lá chegar, vim a saber que a ideia era a criação de um grupo à parte, ao lado da Camerata, que seria a realização de um sonho, antigo sonho do Roberto de Regina, que a Camerata já não fazia mais tanto um repertório de música antiga, da Renascença, que sempre foi uma coisa da qual o Roberto gostou muito, e a Eunice, o sonho dela, e aí juntou com o Roberto, era retomar a música renascentista, mas com algo a mais. Esse algo a mais que até então ninguém sabia o que seria. O grande momento, assim, eu sei que para a Eunice foi um ponto essencial para ela, que foi a viola da gamba, que veio como uma doação, um legado do Instituto Goethe para a Camerata Antiqua, para a Fundação Cultural. Ela parecia ter sido feita para tocar aquele instrumento, e o instrumento simplesmente chegou à frente dela. Uma fusão, uma associação tão impressionante entre um instrumentista e o instrumento que estava sendo tocado. E em razão dessa viola da gamba, Eunice havia já conversado com a Fundação Cultural, através da Lúcia Camargo, a diretora na época, e já havia conseguido, inclusive, um pódio, uma autorização para incorporar esse trabalho paralelamente ao trabalho da Camerata. E a Eunice era terrível, porque ela conseguia tudo que ela queria da gente. Primeiro, porque ela tinha capacidade, e segundo, porque ela nunca pensava nela. Na hora que você olha e vê uma coisa que vai dar fruto, você tem que apoiar, você é obrigada a apoiar. Porque se você não apoiar, você vai pro inferno, entendeu? Porque você deixou passar uma coisa maravilhosa. E foi assim que, nessa reunião, na casa da dona Ingrid, fomos convidados. Da Camerata tinha o Fernando Rodrigues, Alexandre Klein participou do início do conjunto, e demos início a esse trabalho com o conjunto, que seria depois chamado Conjunto Renascentista de Curitiba. Na verdade, a presença do Roberto, da dona Ingrid, dava ao trabalho toda uma seriedade e já um rumo que depois se confirmou através dos primeiros concertos, do sucesso que o conjunto teve logo de início, logo de saída. E aí, ela virtualmente, ela é louca, aqui tem muito leite. Então, a gente sempre se encontrava na casa da Renata lá para conversar e tal, e eu conheci o Carlos Harmusch, que estudava arquitetura com ela. Ele estudava flauta doce também com a Eunice, e ele comentou que a Eunice queria montar um quarteto lá, para tocar música da Renascença e tal, e que seria legal se tivesse alguém que tocasse, fizesse o papel do alaúde, né, cordas e tal. E nessa época eu estava estudando com o Valdomiro Prodóximo, tinha comprado um violão de aço e tal, animado, tudo isso. Eu gostei da ideia de participar. Primeiro ensaio que eu fui, que assim, né, que a gente foi se conhecer, todo mundo foi na casa da dona Ingrid, o Roberto de Regina estava lá e eu tinha levado o meu violão, e era um Giannini de nylon e tal. Ele falou, não, mas tinha que ter um alaúde e tal. Eu falei, mas é isso que eu tô querendo, onde é que tem? Daí ele me falou do Joaquim, que fabricava lá o alaúde, daí eu já mandei fazer o alaúde e vendi a minha motocicleta para comprar o alaúde, né? Não, com certeza. A visão é outra. Quando eu fui para a Suíça, né, para a Escola Cantorum, para causa do alaúde, eu conheci outras formas musicais, conheci outros posicionamentos, outras estéticas, e aquilo fez alguma coisa assim, dizer, não, pera um pouco, tem mais, não é só isso, né, tem muito mais coisa para fazer e tal.
E como não tinha muita coisa a ver, a afinação era outra afinação, e com a questão do violão também, questão de técnica, o violão usa unha e o alaúde não tem unha, então como é que eu fazia? Eu tinha que servir 2 senhores com unha, sem unha, então eu dizia, pô, não, vou ter que decidir pro alaúde e tal. Eu comecei a trabalhar com alaúde e fui me enfiando a mão e fui fazendo. Participar desse movimento do Grupo Renascentista de Curitiba foi uma coisa assim bem egóica, né? O ego da gente ficava, porque a gente fazia parte de uma elite cultural em Curitiba, né? A gente se sentia mais que os outros, a gente se sentia fazendo parte de um grupo, de uma elite que foi escolhida para que aquilo acontecesse, né? E a gente foi tocar lá em Campos do Jordão e tudo isso, então a gente se sentia bem importante, né? Como fazendo acontecer muita coisa, e a gente agitava muito, né? Os concertos, as coisas, a gente tocou, eu lembro, nunca viajei tanto com grupo, né? Aí apareceu o Flávio Stein com as ideias de fazer música medieval, e eu me sentia voltando no tempo, né? Eu estava Renascença, agora Idade Média. Depois, mais tarde, na escola cantora, eu fui lá trabalhar música clássica da Índia, então era mais tarde ainda. Então estou voltando no tempo, dizia, eu vou começar a tocar, bater pedra assim, fazer música. Basicamente o que eu estou fazendo hoje. Meu nome é Plínio Silva, eu vim para cá, para Curitiba, no segundo semestre de 81, a convite da Eunice Brandão, que há poucos meses tinha formatado o Conjunto Renascentista de Curitiba, e recebi o convite dela para vir para cá e tocar esse trabalho, né? Pensando sobretudo nessa saída de São Paulo para cá, é curioso, né? Eu fazia faculdade de Direito em São Paulo, né? E embora a vida tivesse já bem encaminhada para a música, né? Com o convite de Eunice, foi a primeira vez efetivamente que eu, particularmente, pude fazer praticamente 100% do tempo dedicado à música do Renascimento. E com as ideias de Eunice, de iluminação a luz e velas e trajes típicos, onde cada programa que a gente fazia de Renascença se usava, era pesquisada e era mandada fazer uma indumentária diferente relativo a cada local que o repertório estava abrangendo, né? Então foi um momento assim de desprendimento, um encontro com o que eu queria fazer na minha vida. É difícil dizer, né? A gente nunca sabe, mas vejo como bem provável ter acontecido da forma que aconteceu, passando depois para o trabalho com música da Idade Média, que é extremamente misterioso e desafiador e imaginativo até, né? Imagino que se eu não tivesse vindo para cá, fruto da convivência, do convívio com a Eunice Brandão, talvez não tivesse ocorrido, né? E eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu os vi, foi lá no Teatro Paiol, voltei assim fascinada, não dormia à noite, por alguma razão eu sabia que era uma coisa parecida com aquilo que eu queria assim, fazer. E eram 3 mulheres, era a Dona Ingrid, a Eunice e a Dulce Leandro. A Dulce era casada e tudo mais, ela ficou muito pouco tempo, ela teve que sair. E como eu tinha esse relacionamento muito forte com os meninos, porque eu comecei a perseguir demais o renascentista, onde eles iam, eu estava atrás, assim, vendo aquele movimento todo. Assim, a Eunice me chamou para fazer um teste, digamos assim, comigo, porque eles queriam mais uma presença feminina dentro do grupo, já que tinha muito homens ali, então eles achavam que seria interessante ter um outro tipo de balanço, né, de equilíbrio no grupo. E foi assim que praticamente eu acabei entrando e deu no que deu. Sem dúvida, o que imediatamente vem é o Festival de Campos do Jordão, aonde eu fui com o Plínio
Silva, a convite, a chamado, eu poderia dizer, da Eunice Brandão, que estava com o grupo fazendo um concerto já no festival. E começamos, então, aí uma conversa que resultou no convite e na nossa decisão, tanto minha quanto do Plínio. A gente acabou vindo para Curitiba, estimulados por esse universo da música antiga. Eu me lembro que quando a gente começou a frequentar os festivais, o Renascentista, o Estúdio Music, era sim nossos ídolos, né? A gente queria chegar ao nível deles, queria chegar, tocar tão bem quanto eles. A gente aprendeu muito fazendo as oficinas lá, junto com eles, e fizemos um grande intercâmbio, intercâmbio musical. Cada vez que a gente ia lá, era um grande aprendizado, e aí essa troca deles virem para cá, ensaiar com a gente, e a gente cresceu, amadureceu, para chegar hoje com música antiga da UF, 40 anos de existência. Porque foi a primeira vez que eu estava vendo, né, no palco, músicos com indumentárias de época, fazendo um repertório que assim eu já conhecia, já dominava alguma coisa, mas aquilo realmente foi uma coisa que deixou a gente deslumbrado. Então eu acho que isso foi assim o grande marco que a gente teve já no primeiro momento, nesse primeiro contato com o pessoal lá de Curitiba. Foi assim, como se fosse um encontro assim de almas, sabe, assim, de pessoas que, nossa, existe mais gente que faz o que eu gosto de fazer. Inclusive, a própria existência do Música Antiga da UF existe um grupo lá. Por que a gente não pode ter um aqui? Foi isso que a gente levou de argumento, né? Para que viabilizasse a existência do grupo aqui. Sem dúvida nenhuma, o contato com Curitiba, para minha vida pessoal, foi assim, fundamental. Foi uma espécie de farol que sinalizou para onde eu tinha que caminhar. Eu estava começando o trabalho aqui na UF com música antiga da UF, e nós fomos convidados para ir no encontro de música antiga. E cheguei, não sabia nem para onde eu estava indo, direito o que estava acontecendo, enfim, eu era até menor, era a primeira viagem que eu fazia sem a minha família, sozinha, né, indo para outro estado. Então, só isso já era uma excitação, assim, muito grande. E eu me sentia de fraldas, né, eles já eram os profissionais, eu estava começando. E o acolhimento que eu recebi, e quando eu comecei a ver aquele conjunto de flautas, conjunto de crumhorns, e viola da gamba, e 1000 percussões, eu fiquei alucinada com aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? E eu saí completamente daquela cidade, daqueles dias que eu passei lá, muito mexida. Foi uma revolução, mas ao mesmo tempo perdida. E agora? Estou voltando para a minha cidade, o que vai acontecer? E quando eu fui a Londrina, então, que eu vi a Eunice Brandão tocando pela primeira vez, ouvi a sonoridade da viola da gamba dela, a musicalidade que ela transparecia, que ela passava para a gente, aí para mim foi definitivo. Naquele momento, naquele encontro, eu decidi que eu não queria mais tocar flauta doce, que eu queria passar, então, a me dedicar à viola da gamba. Era aquele instrumento realmente que eu sentia que a linguagem era mais próxima do que eu imaginava como música. Toda a minha caminhada até hoje, eu acho que eu carrego muito desses conceitos que eu aprendi lá atrás, né?
né? E eu procuro guardar essas sensações até hoje. E quando eu subo a um palco, eu quero transmitir essa mesma música que é verdade para mim e que eu vi que às vezes são verdades também para outras pessoas. É isso que eu quero guardar, é isso que eu quero transmitir. Era uma dinâmica muito vigorosa, eu diria, porque já estavam todos muito preparados e eu chegava praticamente, né, salvo de um mar revolto. Mas eu sempre procurava fazer o melhor que podia, não é? Porque eu também gostava, tinha muita afinidade com o repertório. Foram momentos decisivos para a música histórica, ou com esse conceito, né, de utilização de informações históricas já no Brasil. Nós estamos falando de anos 80. Porque o centro mesmo do Brasil produzindo música começou em São Paulo e logo migrou para Curitiba. Então, atuante mesmo nesse momento, basicamente é o núcleo de Curitiba. Então, a figura central para o Brasil, eu diria, assim como é para o cravo Roberto de Regina, é Eunice Brandão. Eles tinham um domínio da estética medievo-renascentista, o que é muito importante, porque não adianta você somente se meter a tocar um repertório de uma época. Você tem que ter o feeling para fazer aquilo, né? E eles correspondiam àquela expectativa daquela estética. Eu conhecia esses instrumentos de fotografias, imagens, catálogos, né? Conhecia a sonoridade deles, né, em funcionamento. Mas eu não conhecia os instrumentos funcionando, vendo, visualizando, né? Ou seja, o gesto instrumental, que é uma coisa importante. Quando a gente ouve uma gravação, a gente não dimensiona esse aspecto do gesto musical. Então, ver aqueles instrumentos e não apenas ouvir em registros, para mim foi muito rico, porque eu pude esmiuçar, né, a natureza intrínseca de cada um deles, né, e eram instrumentos em quantidade bem diversificada. Essa é uma canção da Renascença portuguesa. É Menina de Olhos Verdes, que tem letra de Camões. Enfim, foi uma amostragem da música profana do século XVI. O conjunto renascentista é formado unicamente por jovens. A gente poderia dizer que está havendo um renascimento da música antiga? Eu acho que a gente pode falar nesses termos, sim, porque acontece que com o surgimento de uma série de conjuntos bastante jovens e, digamos, com um apelo muito direto a uma plateia jovem, especialmente em termos da música, que o grande repertório explorado é de uma música pouco sofisticada, pouco intelectualizada. Então é uma coisa muito, até certo ponto, eu acho que a gente podia falar de voltas a raízes. Eu
Conheci o Renascentista num concerto no Festival de Campos do Jordão, se não me engano, em julho de 1981. E aquilo foi muito impactante para mim. Esse mundo da música antiga era uma coisa incógnita, né? Assim, toda aquela montagem, né? Uma coisa diferente, né? Que a gente espera encontrar num concerto, né? Eu via no palco os professores tocando, os trios, aquela coisa assim. O palco era um espaço dos sêniors, né? Assim, tocando, os solistas de piano e tudo aquilo. Pensando isso agora, eu vejo que aquele grupo de jovens, né, mostrou para mim também que eu, jovem também, podia estar ali naquele espaço performático, né, ouvindo tudo aquilo e vendo, né, esses jovens fazendo aquilo, tocando vários instrumentos. Quer dizer, uma outra coisa que chama muita atenção, né, num grupo de música antiga, essa versatilidade dos músicos. Chama por uma elasticidade, por um mundo menos especializado, né? E acho que a maior influência é essa também de ver que as coisas eram possíveis de serem feitas, né? Então, assim, ver um grupo como o Renascentista, ele mostrava assim para todo mundo de fora, tem lá em Curitiba, eles estão fazendo isso, aqui, gente como nós. Curitiba sempre esteve na rota, né, da música antiga, pelo menos na minha rota, né? Eu pensava em música antiga, era, assim, vamos dizer, a capital da música antiga, né? Maior é de surpresa mesmo, né? De ser surpreendido com a novidade de uma música antiga. Como eu realmente sempre digo, acho que foi um momento muito especial que alguém teve um desejo, provavelmente a Eunice ali, e se formou aquele momento único na cidade. Eu, sinceramente, nunca mais eu consegui ver nada parecido com aquela força. E foram uma série de situações juntas ali que deu muito certo, que fez o todo e que acho que foi a beleza do grupo. Cada um, na sua heterogeneidade, assim, de cabeça, de tudo, de formação, acabou fazendo esse todo maravilhoso que foi aquele período de renascentista. Com o Teatro Paiol mais uma vez lotado, Eunice Brandão e Walter Luiz de malas prontas para estudar na Suíça, o conjunto renascentista realiza seu último concerto. E depois ela foi para a Europa para estudar a viola da gamba e acabou ficando... Em 83, a gente, tão entusiasmados que a gente estava, a gente acabou criando um movimento dos encontros de música antiga. Um ambiente e um tempo onde as pessoas se encontrassem. Conseguimos criar um projeto, convencer a Secretaria de Estado da Cultura na época a
a apoiar essa iniciativa com recursos financeiros, se tornou algo muito emblemático, eu diria, na vida da cidade e na vida do país, se a gente for olhar. O festival que teve esse início sem nenhuma pretensão, a esperança era só de encontrar naquele ano, acabou se repetindo vários anos seguidos e reunindo e trazendo para Curitiba praticamente todos os grupos que estavam trabalhando com esse repertório. A mostra reúne réplicas de instrumentos musicais utilizados entre os séculos XII e XVIII. São flautas doces e transversas, alaúdes renascentistas e barrocos, rabecas, guitarras, violas de gamba e até um cravo ainda em construção. Durante a semana, quem quiser pode vir aprender como ele é feito. Este cravo vai ser concluído durante a exposição, mas quem se interessar pelos instrumentos de corda também vai ter orientação. Esse aqui é o Jorge, que já trabalha com isso, com a construção dos instrumentos antigos há mais de 8 anos. E vai ficar aqui de plantão para atender a todos os curiosos, né, Jorge? Como é que é o nome da tua profissão, Jorge? Luthier. Por quê? Como é que é? Qual é a origem? De origem latina, porque eram construtores de alaúdes, chamava-se luthier. Então depois agruparam todos os construtores de instrumentos como luthiers. A proposta do encontro é mostrar a música antiga, antes de mais nada, como um trabalho sério, como qualquer outra atividade ligada à música. E, sem dúvida nenhuma, valorizar o trabalho de pesquisa e da descoberta da linguagem que esses instrumentos ou que essa música nos traz. Com a decisão de Eunice, depois também do Walter, do Luiz, de irem estudar na Europa, veio esse dilema, quer dizer, como que a gente continua? O que a gente pode fazer? Como que a gente consegue manter aquele espírito, sendo que a gente agora não tem mais aquela configuração? E a solução que a gente encontrou foi continuar indo para trás na história, isto é, sair do Renascimento e ir para a música medieval, que justamente ainda não era polifônica, isto é, que não exigia várias vozes. Então, o lugar da música monofônica, que a gente conhece da Idade Média, com as canções dos trovadores e com a própria música instrumental, ainda permitia um grupo diverso de instrumentos e de vozes, e permitia também ainda recuperar, historicamente falando, a questão visual do figurino e do ambiente. Quer dizer, então a ideia central que a Eunice plantou como eixo do trabalho do conjunto renascentista, ela só precisou ser adaptada historicamente para aquela realidade. Mas o conceito estava lá. E isso, vamos dizer, se cristalizou, se formalizou com a ideia do Studio Music, que então era um nome também vinculado ao mundo antigo, vindo lá do latim e mantendo todas essas ideias, agora num novo formato. Então essa nova condição, ou nova estrutura do grupo, pensando agora no repertório musical, nos levou então a pesquisar o mundo dos trovadores e dá para a gente dizer que aí houve uma sequência de programas muito especiais que a gente desenvolveu nos anos seguintes. E eu diria que foi assim então que nasceu
o Estúdio Música, que eu vou então passar a coordenar. Em maio, doce e bela estação, estava só a passear perto de uma fonte quando ouvi tocar uma viela e vi casais que felizes dançavam. Contei-lhes de meus males e daquela dama que tanto me fazia sofrer. Todos procuraram me consolar da melhor maneira possível e muito lhes agradeci. Os integrantes que ficaram decidiram pesquisar a música medieval, que não era apenas um desejo antigo, mas passou também a fazer sentido pela configuração do grupo naquele momento. Sem o Flávio, nós não íamos ter aquela sacada, porque ninguém tinha conteúdo suficiente para dar uma transformação como aquele realmente deu, e com consistência, assim, com muito embasamento naquilo que a gente estava fazendo. O Flávio, ele vem com um conteúdo muito importante para nós. Nós tinha muita ignorância, digamos assim, no nosso meio, né? A gente era muito jovem, a gente estava se descobrindo, não existia internet, não existia nada para a gente fazer pesquisa. O Flávio, ele já veio com arcabouço, com as experiências dele de São Paulo, que já tinha um outro universo muito mais constituído da música antiga, que dava esse trânsito entre Renascença, Barroco, Idade Média e tudo mais, e que foi uma coisa extraordinária, porque ali ele realmente encontrou um caminho para a gente poder prosseguir com o nosso trabalho, uma coisa assim totalmente inovadora, sempre também com aquela preocupação que a própria Eunice tinha, que não era um concerto pelo concerto, mas tinha toda uma questão de sociologia que envolvia aquilo tudo, de história da música mesmo, então tinha todo um cuidado com aquilo tudo que a gente fazia, tanto na Eunice e depois com o Flávio. O Flávio sempre teve essa questão também de estética, de literatura, que acho que foi uma coisa muito importante que foi colocada. Então eu acho que a transformação de uma coisa para outra, por mais que a gente tenha ficado triste, foi maravilhoso, porque isso só agregou na vida de cada um que estava ali e que permaneceu. João Carlos Ribeiro foi um encontro muito especial para o estúdio. Ele nos conheceu assistindo nossos concertos e nos procurou interessado em colaborar. Esse era o impulso incrível do João Carlos. Ele havia morado na Europa durante muito tempo, falava várias línguas e veio de encontro a tudo que a gente estava pesquisando com uma propriedade impressionante, porque afinal de contas ele conhecia o provençal, conhecia o latim, conhecia o francês medieval. Quer dizer, ele acabou entrando para o grupo, primeiro, pelo todo esse conhecimento que ele tinha das línguas e da cultura medieval, mas ele também era músico e se integrou ao grupo de uma maneira muito importante, porque aí ele também foi nos envolvendo cada vez mais, inclusive com os instrumentos que ele foi comprando, entusiasmado com o trabalho que a gente começou a fazer juntos. A gente entrava na sala e estavam lá todos os instrumentos no chão ou dentro das cases, né? E uma das últimas atuações dele como músico foi com esse bandolim. E esses dois instrumentos, para nós, têm uma simbologia muito grande. A viola de roda, né, que ele dedicava horas sem fio de estudo a esse instrumento. Eu lembro que ele dava uns crânicos assim.
Isso aqui tinha uma cinta de couro, né? Essa cinta de couro ela se desmanchou com o tempo, né? Mas ele prendia isso no corpo e ficava horas ali estudando. E eu imagino que deve ser um instrumento difícil de tocar, né? Toca um pouquinho. Agora, esse daqui é considerado o sintetizador do barroco, porque um cristão sozinho dá conta do baile, né? Vamos lá. Eu posso manter um ritmo, tá? Vamos supor. Ele sempre teve instrumentos em casa, né, desde que me conhece como gente. O bandolim, né, o piano, um órgão, ele sempre teve esses instrumentos em casa. Mas depois que ele entrou para o estúdio, a coleção foi aumentando, né? Os instrumentos e os cachorros, né? Que ele era cachorreiro, então ele tinha cães de várias raças e instrumentos também dos mais diversos matizes, né? Ele brilhava, né? O meu pai, ele tinha uma coisa, um brilho dele, né? Que não tinha como explicar. E ver o quanto as pessoas também o admiravam, pra gente era muito importante, assim. Em 1985, o Studio Music grava um LP, seu primeiro LP, dedicado às cruzadas. E essa gravação tem uma particularidade e uma representatividade muito importante, tanto para nós como eu acho que para o movimento de música antiga no Brasil. É o primeiro disco dedicado exclusivamente à música medieval feita por brasileiros. A gente teve aí um apoio, um entusiasmo, um guia que foi o Fernando Carvalhais, que era, na época, um dos grandes especialistas, tinha se aprofundado na questão vocal da música dos trovadores. E a presença do Fernando, então, também nos enriqueceu muito. Tanto como a presença musical, mas como também a criatividade do artista Fernando Carvalhais. Alexandre nasceu para a música. Começou em Angra dos Reis, no coral, né, no coral da cidade. Todos nós começamos lá, né, através do Galloway, Gerard Galloway. E nós vivíamos ali, fazendo teatro e o coral. Nós passávamos final de semana na escola. Curitiba veio através do Galloway, né, que era amigo do Roberto de Regina. E o Roberto de Regina esteve em Angra dos Reis se apresentando lá, né? E foi assim um momento muito especial para a gente. O Alexandre chegou em Curitiba, parecia que estava em casa. Ele tinha uma naturalidade na rua, assim, ele tinha essa alegria de estar aqui. O Alexandre no Estúdio Música, ele era bem o Alexandre, né? Porque ele era muito divertido, tinha um lado irônico, ele era, às vezes, até bagunceiro, né? Dos filhos, ele era até o mais bagunceiro. Ele teve uma vida bem intensa, né? Foi uma morte bem doída, eu acho, para todos que conheceram, para a família.
Mas, com certeza, ele estaria fazendo música, né? Estaria cantando, porque ele cantava o dia inteiro. Ele planejava estudar na Europa. O Alexandre tinha planos para a vida dele, né? Então, foi um sonho que foi interrompido? Foi. Mas o que ele deixou para a família, o que ele deixou para a minha vida, sabe? Assim, o que ele deixou no estúdio, assim, é o que a gente pode, né, pegar para a gente, né? O que passou, passou, né? Depois do disco As Cruzadas, Janete, Brian, Carlos e Ângelo decidem se juntar aos outros na Suíça. E o estúdio se reconfigura com uma nova formação mais uma vez. Ela diz assim, ó, essa é a melhor, eu canto uma oitava baixa. Em 1987 eu conheci o Plínio, que estava recém-chegado da Europa. E aí foi meio amor à primeira vista. 2 paulistanos, rabugento, encrenqueiro. E em 89 ele me chamou para fazer parte da segunda formação do Estúdio Música. E nós fomos tocando muito, 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 até chegar em 93. Em 93 nós montamos um programa diferente de tudo que todo mundo já tinha feito no Paraná ou no Brasil, que a gente tinha acesso. A gente queria fazer uma coisa extremamente virtuosística, nós queríamos nos testar ao limite e começamos a pensar em introduzir música brasileira junto com a música medieval, que eu acho que também foi uma novidade para a época. Começou esse encontro com o Grupo Estúdio na Faculdade de Artes do Paraná. Eu fazia música lá. Acabei conhecendo o Sérgio, acabei conhecendo o Plínio, e eles ficaram me rondando, começaram a ver eu tocando. Eu tinha um grupo de rock na época, só tocava bateria, mas eu sempre gostei muito da percussão. Um dia o Sérgio, se eu não me engano, chegou: pô, você não quer tocar música medieval? Eu falei: pô, mas não conheço nada disso. Eu já estava questionando a minha questão de músico, no sentido de que eu preciso ter um diferencial, preciso tocar alguma coisa diferente. E com a entrada no estúdio, eu comecei a ter acesso aos derbaks, aos instrumentos orientais, e fui me apaixonando. Até que o João Carlos me deu um livro em francês com os ritmos árabes para eu começar a estudar o derbak. E foi paixão à primeira vista, e daí eu comecei a entender a música medieval, entender os ritmos e depois não parei mais. Obrigado. Nós sabemos que a Idade Média é exatamente o intermédio entre a Idade Antiga e a Renascença. Uma idade chamada de trevas. Mas que trevas seriam essas, se exatamente nesse período surgiram as catedrais, as universidades? Uma situação inusitada na minha passagem com o estúdio, eu acho que foi tocar no Clodovil. Ele tinha um programa aqui em Curitiba, né, no Teatro Ópera de Arame. O que a gente vai fazer lá tocando música medieval? Mas fomos, vamos lá, vamos encarar de terno e gravata, borboleta. Nós convidamos um grupo de Curitiba que vai nos apresentar números da Idade Média e de um jeito muito, muito, muito bonito. Um talentoso grupo chamado Studium Musicae.
Alô. Olá. Tudo bom? Sentem-se, por favor. Eu precisava perguntar para cada um de vocês que instrumento é esse que você toca? Esse instrumento foi feito aqui? Árabe, né? Um darbaque árabe. Pode ser de carneiro, como vaca. E ela é colada. Por isso que tem que aquecer o instrumento. Não tem como apertar o instrumento, tem que ficar no fogo, né? Ele vai, conforme a temperatura, cai a afinação. Ele já está caindo a afinação já, por causa da temperatura. Mas você não vai tocar desafinado, né? Me conte uma coisa, qual é o seu nome? Edgar Nogueira. Pois bem, estude uma musiquinha para vocês. A reação do público foi impressionante, pois todo mundo adorou e fomos aplaudidos fortemente, né? Aí, após alguns anos ali com o estúdio, houve a oportunidade, através da iniciativa do Sérgio Silvestre, em agilizar uma turnê do Estúdio Música pela Holanda. Eu dava aula para uma família de holandeses em Carambeí. A minha aluna principal era a Vobe, então, a aluna de alaúde, e o marido dela era pastor lá em Carambeí. Em 1993, a Vobe começa a trocar informações, fax, que era a tecnologia da época, via fax, tentando criar um network na Holanda com a possibilidade de a gente fazer concertos lá. E em menos de 15 dias a gente começou a ter respostas. Olha, tem possibilidade, dá para ter uma pessoa que organiza concertos em igrejas medievais na Holanda. Quando chegou em dezembro, a gente já tinha agendado lá quase 20 concertos, já confirmado. A gente estava fazendo um concerto via igrejas e existia um programa sobre crianças de rua. Então a Vobe propôs o seguinte: olha, vocês vão tocar tudo do 100% que for arrecadado, 2/3 a gente vai destinar para essas crianças de rua e 1/3 para vocês. Eu falei, não, legal, puxa, vamos fazer um trabalho super bonito. E quando nós chegamos lá, eles reservaram uma casinha num camping, numa cidade chamada Homem, no centro da Holanda, praticamente, que era muito fácil a gente se deslocar norte, sul, leste, oeste. E perto do final da temporada, da turnê, o grupo que estava nos assessorando lá falou assim: a gente vai dar de presente para vocês uma gravação, uma master, para vocês fazerem o que vocês quiserem, com isso, imprimirem CD, LP, que também existia na época. Originalmente foi gravado ao vivo lá na Holanda. A capa do disco é essa igreja que a gente gravou e que fez o primeiro concerto lá, então ela é toda simbólica pra gente. E foi fantástico porque, veja bem, em 94, um grupo do Brasil tocando música medieval, fazendo uma turnê na Holanda, tocando a música deles com música brasileira, fazendo um sucesso incrível, voltar e gravar um CD, uma tecnologia também nova para a época, e eu acho que até hoje no Brasil nenhum grupo de música medieval fez o que a gente fez.
minha relação com o Estúdio Music veio através do João Carlos, que me convidou. Eu fui visitá-lo, eu nem conhecia ele. E ele é a segunda pessoa que mais me ensinou música, porque primeiro foi minha mãe, que me ensinou os rudimentos e a ouvir os intervalos e etc. Esse treinamento todo. E o João Carlos me chamou para tocar música medieval. Ele me colocou um instrumento na mão, que é do Norberto, que eu tenho igual hoje. E eu comecei com esse instrumento 5 cordas, viela de arco, e fiz durante 1 ano, mais ou menos, mais o efeito de bordão que o João precisava, porque já tinha outros instrumentos fazendo melodia. Isso foi em 90, quando eu entrei no grupo. Foi uma imersão numa música diferente que eu não conhecia e foi abrindo minha cabeça para outros estilos de música. E é isso, a minha história com o estúdio foi assim. Eu sou músico da Orquestra Sinfônica há 33 anos, já toquei na Sinfônica Brasileira, toquei na Sinfônica de Minas e tenho muita honra de ter conhecido o João Carlos e todos que passaram, né? São pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida. Estou aí em busca do conhecimento, que não tem fim. Após retornarmos para o Brasil, o estúdio deu uma dissipada, cada um tomou meio que os seus rumos, né? E o meu, particularmente, desembocou num trabalho de pesquisa de música tradicional, vocal e instrumental de várias regiões do mundo, né, através do grupo que eu fundei chamado Terra Sonora. Aí, após esses 25 anos, 30 anos, com Terra Sonora, veio esse reencontro com o Conjunto Estúdio Music, aí retomando essa parte de medieval e dar uma ampliada no nosso repertório, além da música medieval, de partir para um repertório mais de vários locais do mundo e buscando relações com a história e procurando contextualizar, né, esse repertório frente a ele, movimentos culturais, né, que vêm acompanhando a história do homem através dos tempos, né? O harmônio é um instrumento de origem inglesa e com o processo de colonização deles, esse instrumento foi parar na Índia, no Paquistão e, curiosamente, é um instrumento que se adaptou perfeitamente assim, a essa música dessa região do mundo, né? E a minha ideia de utilizar esse instrumento é, ainda mais um grupo como o Estúdio, é um grupo que não tem um instrumento com função de um contrabaixo, que normalmente se encontra um instrumento relativo a isso. E o harmônio atende legal essa ideia, assim.
porque é um instrumento extremamente útil assim, para esse tipo de repertório que a gente está fazendo com o estúdio, é perfeito. Embora não seja originalmente um instrumento medieval. A trajetória do grupo, então, se resume em 3 fases. A primeira, dedicada à música do Renascimento, de 1980, momento de criação, até 1983. Em 1983, nasce o Estúdio Música, que trabalha assiduamente até 1987. Temos ali um pequeno hiato de alguns anos. A partir da década de 90, o Studium, que a gente pode falar uma segunda fase, tem com uma nova formação e vão para a Holanda. E, por fim, essas 3 fases vão, surpreendentemente, ser retomadas em 2022. Uma proposta concreta do produtor musical Álvaro Colasso. Na minha juventude, o Conjunto Renascentista de Curitiba e o Estúdio Música significaram para mim algo absolutamente novo. Um dia eu tive o privilégio de encontrar na Casa da Memória de Curitiba áudios do Estúdio Música, de concertos no Teatro do Paiol, que eram inéditos, e também do Conjunto Renascentista. E foi a existência desse material, certo, do Conjunto Renascentista e do Estúdio Música nas 2 versões, que eu acabei percebendo que poderia fazer um projeto de CD. Os áudios dos concertos descobertos na Casa da Memória foram então entregues ao técnico Carlos Freitas para a restauração, e ele fez, sob direção de Flávio Stein, Plínio Silva e Ângeles Manhoto, a recuperação do concerto do Conjunto Renascentista. Este foi o primeiro disco do que veio a ser o CD tríptico. O segundo trouxe em CD o LP As Cruzadas, que havia em 1985 sido gravado pelo próprio Carlos Freitas, e parte ainda de um concerto até então inédito. O terceiro disco, Holland Tour, Luciano Madaloso Vassão, percussionista do estúdio nos anos 90 e que se tornou com o tempo técnico de estúdio, dono de um estúdio, tinha feito a remasterização do CD Holland Tour. É esta versão de Luciano que acabou sendo o terceiro disco do tríptico. O lançamento foi na Capela Santa Maria em abril de 22 e no próprio dia do concerto eu ouvi do Plínio que o grupo iria retornar. E isso me deu uma alegria muito grande, porque eles mesmos sentiram que com o disco e com tudo valeria a pena voltar. O Teatro Paiol foi a nossa casa durante muito tempo. A estreia do grupo foi nesse espaço. Então, ter essa chance de voltar, praticamente 40 anos depois, apresentar um novo programa ainda, é muito emocionante. Minha trajetória com a música sempre foi outra, sempre foi direcionada à música popular brasileira.
Mas desse contato com a música renascentista, com a música do estúdio, eu trouxe outras perspectivas, né? Outras visões, outras possibilidades de estar trabalhando sonoridades diferentes, repertórios diferentes, buscando instrumentos diferentes, que eu sempre fui muito interessado na pesquisa de instrumentos de várias regiões do mundo. Então, estar fazendo parte disso tudo, dessa história, essa parte da história da música aqui com eles, é uma coisa muito representativa para mim e um grande prazer, uma grande alegria estar convivendo com eles. Eu só não participei da formação dos anos 80 do estúdio porque eu ainda não tinha nascido. E quando eu tive a oportunidade de assistir o grupo, né, com a reunião deles agora, né, em 2022, eu fiquei assim encantado assim pelo repertório. Então, quando eles me chamaram para tocar junto, eu não tive dúvida, assim, parece que já estava escrito. Né? Então eu, como historiador, né, como alguém que tem uma profunda paixão pela música do mundo e pela música medieval também, estar aqui no Paiol celebrando todos esses anos de história, e para mim é um sonho realizado. Então é com muita alegria, com muita felicidade que eu estou aqui hoje. A minha trajetória com a música medieval e com a música renascentista só aconteceu depois de uma conversa que eu tive com o Álvaro, e o Álvaro me apresentou o estúdio, o Conjunto Renascentista e todos esses dinossauros gigantes que são, né, o pessoal do estúdio, que sempre fez aí abrir o caminho, né, para todos nós hoje em dia. Grupos como o Iluminata, né, que foi meu grupo, que a gente trabalhou bastante, só surgiram porque existiu esse grupo que abriu o caminho antes. Então, estar hoje aqui no Paiol com esse grupo não tem palavras para descrever, é simplesmente... Já sendo musicóloga, me abriu mais ainda a questão da performance dos períodos históricos diferentes, os quais eu já havia estudado, que é modernismo, classicismo e principalmente o barroco. E assim avancei indietro, como nós dizemos no italiano. Nós fomos para o período medieval. E para mim está sendo uma delícia, porque realmente eu me sinto tomada pela música a qual estou personificando. Sou muito feliz. Essa ideia que Curitiba realmente era um centro de música antiga, eu tenho realmente orgulho de dizer que a gente conseguiu. E isso só foi crescendo a ponto da gente conseguir aí, de novo, reatando o trabalho todo que a Eunice começou, ela na Europa, começando a fazer contato com os grupos de lá. E a gente então trouxe Experian 20 com o Jordi Savall, trouxemos o New London Consort com o Philippe Piquet, Ricardo Cange, que era o brasileiro expoente de toda essa história, que estava na Holanda já há muito tempo e tinha nos estimulado a ir participar dos festivais. Então o Ricardo, que foi essa referência brasileira, né, nos inspirou de novo, alimentou para a gente continuar, tanto que aí isso, Eunice teve contato com o Jordi Savall e acabou fazendo esse caminho único, espetacular da história dela, né? Então, o nível, quando eu paro para pensar, o nível de troca, de intercâmbio e de pessoas que a gente foi envolvendo foi realmente inimaginável. Quando eu olho de novo para esse grupo de jovens lá atrás, que basicamente estavam só
estimulados a se reunir, a se encontrar e a fazer música. Se vocês insistem...